Olá pessoal, já estamos chegando com mais uma edição do seu programa Cultura em Pauta aqui na sua TV Assembleia. E no programa dessa semana nós vamos trazer o audiovisual na pauta. Nós vamos falar de dois importantes trabalhos. O primeiro é a websérie Minha Velha São Luís. Eu converso com o historiador o Hugo Enes para falar desse trabalho. E no segundo bloco nós vamos falar do documentário Papo de Cadeira, Arte Sem Limites. Eu recebo o comunicador social e também pedagogo Fábio Ferreira. Fique ligado aí com a gente porque o seu programa Cultura em Pauta está só começando. Bom, e no programa dessa semana eu vou trazer o audiovisual na pauta, é isso mesmo. Nesse primeiro bloco nós vamos conhecer mais sobre todo um processo de construção de uma websérie, né, que será lançada nesta sexta-feira, o primeiro episódio desse trabalho audiovisual que traz histórias, né, que traz relatos sobre São Luís, alguns fatos que ninguém conhece ainda e que vai ser mostrado de uma forma bastante lúdica, né? E hoje eu tenho a alegria de receber ele que é o historiador desse trabalho, né? O Hugo Enes, que é o meu convidado aqui para falar da websérie Minha Velha São Luís. Hugo, tudo bem contigo? Bem-vindo ao Cultura em Pauta. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui no programa, é um prazer, Manuel, conversar um pouco contigo e falar sobre esse novo projeto chamado Minha Velha São Luís, a série. Agora vamos começar falando, para quem está assistindo a gente, da tua atuação como historiador e também você tem um perfil no Instagram que traz o mesmo nome dessa websérie, né? Que é Minha Velha São Luís, já tem muitos seguidores ali, você já vem fazendo esse trabalho de algum tempo, não é isso? Sim. Meu nome é Hugo, eu sou formado em História pela Universidade Federal do Maranhão. E eu criei a página em 2012, então ao longo desses 13 anos eu venho publicando fotos e vídeos antigos de São Luís, tanto de pessoas quanto de lugares, tentando aí relembrar ou fazer conhecer lugares de São Luís. Que legal. Agora como é que surgiu a ideia de transformar, de construir uma websérie? Primeiro eu queria que você explicasse para quem está assistindo, para quem não sabe o que é uma websérie. Certo. A ideia de construir uma websérie, ela partiu dessa carência desse tipo de informação na rede. A gente já encontra, até com uma certa facilidade, fotos antigas de São Luís, mas eu senti a carência de contar essas histórias de uma forma diferente. Então a gente vai contar, por meio de animação, 5 histórias da nossa cidade e a gente dividiu em 5 capítulos. Certo. Um sobre Nilzinho Santos, o outro sobre o hidroavião Sampaio Correia, o outro sobre a tragédia náutica conhecida como a tragédia do Maria Celeste. Um outro episódio também é sobre o crime do Bazano, que foi um crime que ocorreu aqui em São Luís no começo do século XX. E também a gente vai mostrar o que a Inconfidência Mineira tem a ver com São Luís. Agora, eu tava olhando aqui esse trabalho, Hugo, estava vendo aqui a ficha técnica, né? Tem toda uma equipe envolvida, né? Você como eu falei, o historiador, né? O proprietário que coordena ali a página Minha Velha São Luís, que agora vai ganhar as telas, né? Ganha esse trabalho audiovisual, mas que essa websérie tem um roteiro e direção do produtor audiovisual Edísio Moura, tem também as animações da premiada designer Ana Valéria e a narração da radialista e cantora Mila Camões, além do design de som de André Wilker, né? E tradução em libras da intérprete Angelina Freitas. Um grande time aqui, né? Edísio, ele é conhecido como um excelente roteirista e diretor. A Ana Valéria também é uma moça aqui de São Luís que faz um excelente trabalho na área do designer gráfico. A gente teve o prazer de chamar ela para o projeto e ela aceitou. Chamamos também o André Wilker, que é um excelente designer de som que fez uma trilha sonora especial para cada um dos 5 episódios. Da mesma forma, a gente chamou a Mila Camões, que é cantora, que ela é radialista,
e ela aceitou esse nosso projeto para narrar esses 5 episódios. E, como uma forma de democratizar o acesso à informação, a gente chamou a Angelina Freitas, que é intérprete de Libras. A gente quer abranger o maior número de pessoas nesse projeto. Agora sim, a gente sabe que São Luís tem um cenário perfeito, né, cultural para a história, e são muitas histórias, muitos fatos marcantes, né? Como é que você conseguiu selecionar aí 5, né, dessas histórias, desses fatos em 5 episódios? Você, como historiador, né, como é que foi para selecionar essas histórias, esses fatos em 5 capítulos aí, em 5 episódios? Excelente pergunta, Emanuel. Não foi uma tarefa muito fácil, mas para essa primeira temporada a gente priorizou histórias que tivessem ligadas de forma direta ou indireta ao cotidiano da cidade. Por esse motivo, a gente escolheu o episódio sobre Nilzinho Santos, certo, que as pessoas ouvem muito falar dele em razão do estádio municipal. O estádio tem o nome de Nilzinho Santos. Tem uma homenagem ao Nilzinho Santos. Mas quem foi Nilzinho Santos? Ele foi político? Ele foi jogador de futebol? O que ele fez para ser homenageado com o nome do estádio? Então a gente vai trazer essa informação na série, bem como a gente vai mostrar que ele trouxe outras modernidades para São Luís. Foi ele o responsável. O primeiro episódio desta sexta, dia 14 de março. A gente vai trazer a história de vida dele, que é uma história riquíssima. Da mesma forma, a gente vai trazer a história do hidroavião Sampaio Correia, que fez uma viagem épica, cruzando o continente americano, saindo dos Estados Unidos, com destino ao Rio de Janeiro. E a gente vai mostrar como, em que contexto, o nome desse hidroavião batiza o time de futebol Sampaio Correia. A gente também vai trazer a história de uma embarcação aqui nos anos 50, chamada de Maria Celeste, que os mais antigos sabem dessa história, que foi uma embarcação que pegou fogo na região da Praia Grande, no centro histórico aqui da cidade, mas que as gerações mais novas pouco conhecem. Inclusive, ela foi imortalizada por meio de uma música da Companhia Barrica, chamada Clareou o Terreiro, em que cita Maria Celeste, mas as pessoas pouco sabem a história. Da mesma forma, a gente vai trazer o que a Inconfidência Mineira tem a ver com São Luís. A gente vai mostrar que o delator de Tiradentes, o Joaquim Silvério dos Reis, ele passa os últimos 10 anos da vida dele morando aqui em São Luís, lá na Rua da Estrela. Que muita gente não sabe. E muita gente não sabe. E o que é mais curioso... Ou não sabia, né? Vai passar a conhecer agora. E onde era essa casa dele? Onde hoje é a Praça do Reggae. Então muita gente passa ali na Rua da Estrela e não sabe essa informação, e agora vai saber. E por último, a gente vai trazer a história do crime do Basando, até para desmistificar um pouco a ideia que as pessoas têm de que São Luís antigamente era muito pacata. Não, São Luís já teve grandes crimes, e esse crime do Basando era um argentino que viveu aqui por volta de 1913, ele cometeu um crime tão brutal aqui na cidade que esse crime teve repercussão nacional. Então saiu em jornais de São Luís, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. E pesquisas recentes mostram que talvez a narrativa construída na época foi um pouco diferente do que realmente aconteceu, porque a gente encontrou uma entrevista dele, já idoso, dando a versão dele sobre os fatos. Então a gente vai deixar aí o público com essas informações e o público vai decidir se a história que ele conta é real ou não. Agora, Hugo, o mais interessante é que a cada episódio, né, tem a duração de 5 minutos, né, e traz uma animação de uma forma bem leve, né, eu posso falar didática também ao mesmo tempo, com lúdica, certeza. né? Esse é um dos propósitos. E uma mensagem, vocês estão contando uma história que vai ser fácil de ser assimilada pelas gerações mais novas, né? Eu acho isso é fundamental, porque você consegue contextualizar, né, fatos históricos de uma cidade muito importante para o Brasil, porque São Luís tem uma importância, né, grandiosa, uma cidade histórica com fatos históricos, mas de uma forma lúdica, né? Esse é um dos objetivos do nosso projeto, tanto da página no Instagram quanto no Facebook, e também a partir desse novo projeto que é Minha Velha São Luís, a série. A gente quer democratizar essas informações, por isso essa preocupação em contar de uma forma leve, de uma forma simples, porém de uma forma muito profissional. Não à toa, a gente teve a preocupação também em construir essas legendas e ter também o trabalho da Angelina Freitas fazendo as libras. Depois que a gente divulgar esse material nas redes, o nosso propósito é divulgar e
distribuir para os professores de História da Rede Pública de São Luís. Eu sou suspeito, porque eu conheço quase todo mundo aqui dessa ficha técnica, inclusive a Angelina, né? Mandar um abraço para ela, que é uma grande profissional de Libras, né? Que atua muito nesse mercado cultural, nesse meio criativo aí. E uma grande equipe. Edísio também, mandar um abraço para ele, né? E toda a equipe aqui da websérie, né? Minha Velha São Luís. Agora, Hugo, vamos falar para quem está assistindo aqui. Você já vem com esse seu trabalho, você coloca em prática a tua atuação enquanto historiador numa página, né? E a gente sabe que o Instagram, o nome já diz, que é algo mais instantâneo, né? E a geração mais nova, às vezes ela absorve muita, tá ali, não só, todo mundo hoje está nas redes sociais, no Instagram, e são informações mais instantâneas, e na maioria das vezes não tem um conteúdo, como é que eu posso dizer aqui, um conteúdo muito rico, é tudo muito mais genérico, superficial, né? E quando você vem com uma proposta dessa, é uma contribuição importante de levar para esse ambiente um trabalho instantâneo ao mesmo tempo, porque você está contando uma história de uma forma prática, rápida e acessível, não é isso? Sim. Como eu disse, a nossa preocupação é democratizar essas informações. São 400 anos de história, né? A gente tem muita história para contar, e a forma como a gente optou por contar, através dessas redes sociais, é justamente para abranger o maior público possível, desde a criança até o mais idoso, partindo de uma linguagem acessível, que isso é muito importante para mim e para todo mundo do projeto. A gente quer se fazer entender. E aí a gente usa não só a linguagem, mas também a animação nesse processo de ensinar, de mostrar o que a gente tem. Agora é legal que vocês vai fazer, nessa sexta, vamos só lembrar para quem está assistindo, primeiro episódio, nesta sexta, né, tanto na página como no canal do YouTube. Vamos só reforçar isso aqui. O primeiro episódio da série, ele vai ser divulgado no dia 14 de março agora, sexta-feira, e os outros episódios, os outros 4, serão em sextas subsequentes. Então a gente vai ter aí 5 semanas divulgando material novo, toda sexta-feira, na nossa página do Facebook, do Instagram, do Twitter, do TikTok e também do YouTube. Que legal. Vocês pretendem fazer um trabalho também com os estudantes da rede pública, em escolas? Como é que vocês estão programando isso? Correto. Um dos nossos objetivos maiores do projeto é levar essas informações para o maior público possível. A gente sabe que nem todo mundo está nas redes sociais, embora seja um campo em que estejam muitas pessoas presentes, nem todo mundo está lá. Então, uma das etapas do nosso projeto será levar essas 5 histórias para a rede pública de ensino. Então, professores de história ou professores de outras áreas que tiverem interesse nesse material, eles podem estar mandando mensagem para a gente nessas páginas que eu citei e solicitar via e-mail, que a gente terá o maior prazer em enviar. A gente fez esse projeto mesmo para contribuir para a sociedade. Que legal. Agora, antes de encerrar esse papo contigo aqui, Hugo, esse projeto, eu quero destacar isso, gente, para falar da importância das leis, né? Eu fiz um programa dentro de uma série de programas especiais pelo aniversário daqui da Assembleia Legislativa dos 190 anos, falando da importância das leis de incentivo. Esse é mais um projeto, né, que acontece por meio da Lei Paulo Gustavo, e a gente precisa falar da importância dessas leis, né, a entrega que isso tem, porque muita gente não sabe o que é uma lei de incentivo, a importância que isso tem, e a Lei Paulo Gustavo gera resultados e produtos como a websérie, né, Minha Velha São Luís, não é isso, Hugo? Correto. Sem esse incentivo da Lei Paulo Gustavo, esse projeto, infelizmente, seria inviável. A gente elaborou esse projeto no final de 2023, fomos aprovados, recebemos a verba e fizemos com muito carinho, com muito profissionalismo e conseguimos contratar toda a equipe daqui do próprio Maranhão. Então você que for assistir a série, saiba que todos os episódios foram feitos por uma equipe genuinamente maranhense. Maravilha. Aqui o Hugo, gente, falou que é o primeiro programa, eu estou revelando isso, tá? É o primeiro programa de muitos, né? Exato. Ele sai ali do perfil do Instagram para mostrar esse trabalho. Hugo, eu quero te agradecer primeiro, em nome de toda a nossa equipe aqui da TV, pela tua participação, parabenizar você
e toda a equipe, né, pelo excelente trabalho. Eu vi o teaser, muito bom. E você que está em casa aí, acompanhe, né, os 5 episódios da websérie Minha Velha São Luís. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Emanuel, a oportunidade de falar um pouco mais sobre esse projeto, de mostrar para o público que aqui no Maranhão a gente consegue sim fazer um trabalho muito bom. Tem eu aqui como historiador e tem umas outras pessoas da equipe que são excelentes profissionais. O Edísio Moura, como você citou, é um excelente roteirista. A Ana Valéria é uma excelente designer, vocês vão poder acompanhar isso na série. O André Wilker é um excelente designer de som, então assim, é uma equipe muito profissional. E a Mila Camões acho que dispensa comentários, grande né? cantora, Grande comunicadora cantora, também. radialista também. E a Angelina, né, como a gente já citou algumas vezes aqui, que fez esse trabalho também das Libras. Então a gente convida o público a acompanhar esse trabalho, a conhecer um pouco mais sobre a nossa história de uma forma diferente, fugindo um pouco do tradicional, né, que a gente só encontra em livro, que a gente só encontra na oralidade. Dessa vez a gente vai trazer essa história por meio de animação, né, para abranger o maior público possível. Maravilha. E quando tiver mais novidades, é só avisar. Será um prazer. Tá bom? Tá ok. Olha só, não sai daí, como eu falei no início, o nosso programa dessa semana faz um destaque, gente, ao audiovisual. No segundo bloco nós vamos falar do documentário Papo de Cadeira, Arte Sem Limites. Eu vou receber aqui o Fábio Ferreira, ele que é comunicador social e pedagogo. Não sai daí porque eu volto no segundo. Já estamos de volta com o seu programa Cultura em Pauta. Minha gente, e a arte não tem limite. Para provar isso hoje aqui, tenho a alegria de receber ele que é comunicador social, pedagogo, né? O Fábio Ferreira, para falar de mais um documentário. Falamos da websérie no início do programa, agora vamos falar do documentário Papo de Cadeira, Arte Sem Limite. E ele é o idealizador desse trabalho e vai contar essa história aqui para a gente. Fábio, seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem. O Papo de Cadeira, ele surgiu em 2017, sofri um grave acidente de carro, que me deixou tetraplégico. E na ânsia de conhecer esse mundo novo, que era o mundo das pessoas com deficiência, que era um mundo desconhecido até então para mim, porque todo mundo vê as pessoas com deficiência, mas é um mundo desconhecido. Então eu começo a entrar nas redes sociais e buscar links, pessoas, diálogos. E aí surge o nome Papo de Cadeira. E desde então eu venho trabalhado através das redes sociais, através da comunicação. Tenho me especializado para trabalhar mesmo diretamente com essas pessoas. E aí, durante esse período, surge a ideia de fazer um documentário e surge o Papo de Cadeira, o documentário Papo de Cadeira. Legal. Na verdade, Fábio, você já vem com essa atuação nas redes, né? Papo de Cadeira também é um espaço que você tem para comunicar isso, falar isso para as pessoas, não é mesmo? Exatamente. Eu tenho o Instagram, Papo de Cadeira, e o canal no YouTube, né? Onde a gente fala sobre tudo. E, sobretudo, que muitas vezes as pessoas colocam a acessibilidade, colocam as pessoas com deficiência dentro de caixinhas. E eu venho, desde então, tentando quebrar esses paradigmas, dizer que ninguém tem que estar em caixinha A, caixinha B, só cadeirante, só pessoas negras, só pessoas LGBT. Não. Somos todos seres humanos. Então, a partir do momento que a gente começa a falar dessa igualdade, dessa igualdade que não tem limites, dessa humanidade, a gente passa a quebrar essas caixinhas, né? Sair de dentro dessas caixinhas e falar verdadeiramente da acessibilidade. Portanto, quando eu falo de acessibilidade no meu trabalho, quando eu falo de acessibilidade no Papo de Cadeira, eu falo de todos. Eu falo de mim, falo de você, falo de todos nós. A acessibilidade é isso, a gente está tendo esse Papo de Cadeira. Que maravilha. E a gente precisa falar também, Fábio, que a acessibilidade ainda é um grande desafio nesse país. A gente precisa falar isso todo dia, né? A gente sabe que muita coisa, né? Tivemos aí muitos avanços, mas esse seu trabalho, por exemplo, a gente precisa ter acessibilidade em tudo, né? Como você bem disse. Agora você
vem de uma atuação na área da arte, da cultura, dentro desse mercado criativo, falando sobre a importância da acessibilidade, por exemplo, em eventos, né, a parte do entretenimento que precisa ter também, e você tem se especializado nisso, inclusive festivais, e nada melhor para falar de acessibilidade quem vivencia isso, não é mesmo? Pois é, porque além da vivência, né, além do conhecimento técnico, eu tenho a vivência, né? Então é muito fácil você dizer, tem que ter uma rampa de acesso. Mas aonde eu tenho que colocar essa rampa de acesso? Será se o local aonde eu coloquei aquela rampa de acesso vai atender a comunidade que precisa daquela rampa de acesso? Será se onde eu coloquei o piso tátil vai atender as pessoas que precisam daquele piso tátil? Será se a comunicação visual, aquilo que a gente tem como comunicação visual vai atender? Então, eu tendo essa vivência, eu consigo ver, né, pelo meu olhar técnico e pelo meu olhar de vivência, os lugares exatamente onde eu preciso ter esses recursos de acessibilidade, né? Libras, Braille, entre tantos outros recursos de acessibilidade que a gente tem que ter. Inclusive, no documentário, o documentário ele é todo legendado. É uma das pautas que a gente tem levantado, que o cinema ele passe a ser ter legenda, né? E também ter uma janela de libras, porque assim, a gente no cinema tem tantas outras, se faz cinema hoje no Brasil, com tantos recursos, não só no Brasil, mas fora, tem recursos gigantescos, mas que não tem acessibilidade para todos, né? Então muita gente acaba não indo ao cinema, porque lá não é um lugar onde ele é bem-vindo, porque não tem acessibilidade para ele. E quando eu falo de acessibilidade, eu falo de acessibilidade atitudinal, né? Desde como receber uma pessoa com deficiência, como conversar, como dialogar, como trocar uma ideia, trocar um papo, tudo isso é acessibilidade. A acessibilidade, ela traz um universo aí de coisas, né? Ao mesmo tempo. Ela traz um universo gigantesco de coisas. Então, quando a gente fala de acessibilidade, porque assim, é muito fácil, quando as pessoas falam o nome acessibilidade, a primeira coisa que vem na cabeça dela é algo que é até ultrapassado. É aquela cadeirinha de rodas, aquele negocinho azul com aquela cadeirinha de rodas. Mas não é isso, acessibilidade não é você... inclusive foi mudado, né? Hoje a gente tem um outro símbolo para representar, né, a acessibilidade, que é o símbolo que eu tenho tatuado no meu braço. Essa tatuagem foi a minha primeira tatuagem, foi feita por um tatuador que tem uma deficiência física e foi feita no documentário. Enquanto ele me entrevistava, eu entrevistava ele, ele fazia a tatuagem. Uhum. Inclusive, Fábio, muita coisa aí da simbologia, né, a nomenclatura, muita coisa foi atualizada. Sim. Não é isso? Muita coisa foi atualizada, porque falar, fulano, tal pessoa tem deficiência, você tem que sempre usar, a pessoa ela tem que vir em primeiro lugar. Então, o Fábio, ele é pedagogo, ele é comunicador social, ele é uma pessoa antes dele ser um cadeirante. Então, antes de falar que a pessoa tem uma deficiência, você tem que falar da pessoa. Quem é a pessoa? Quais são as qualidades que ele tem? Então, sempre que você for mencionar alguém, seja numa rede social, seja num programa como esse, você menciona sempre a pessoa em primeiro lugar, do que a deficiência dele, porque a deficiência é apenas uma característica da pessoa. Assim como aquela pessoa que tem o cabelo mais curto, cabelo mais comprido, eu uso a cadeira de rodas para me locomover. Uhum. Agora, Fábio, vamos falar do documentário, né? Papo de Cadeira, Arte Sem Limite, que será, a estreia acontece agora, dia 20, né, de março. Traz aí 5 personagens, 5 histórias de pessoas, incluindo você, 5 histórias diferentes, que envolvem superação, que envolve... na verdade, não pode nem dar muito spoiler aqui, né? Pode dar spoiler? Pode. Então, vamos falar para quem está assistindo, o que traz esse documentário? O documentário ele conta a história de 5 pessoas com deficiência, Certo.
começa pela minha história, né? Quem era o Fábio antes? Eu sofri um acidente em 2017, como eu já havia falado. E quem era o Fábio antes e quem é o Fábio hoje, depois de sofrer um acidente de carro? E conta a história de mais 4 pessoas. Conta a história da Maria Rocha, que também é conhecida como a dançarina sobre rodas. A Maria Rocha, ela foi descoberta dançando na rua, alguém fez um vídeo da Maria Rocha dançando e ela viralizou através desse vídeo e se tornou uma pessoa conhecida e ela tem uma história de vida muito bonita. Nós contamos a história do Lucas Luciano, que ele é um artista plástico. Assim, eu acho que as artes do Luciano deveriam estar nas melhores galerias do país, quiçá do mundo. O Luciano, ele nasceu com os membros ao contrário e ele pinta com a boca e com os pés. Se não bastasse ele pintar tão bem, ele ainda é conhecido como o Rei das Embaixadinhas e também toca piano, toca teclado com os pés, ele toca guitarra, é um cara assim fantástico. Vamos contar a história do Augusto Neto, que é um cantor autista, que é impressionante conhecer a história do Augusto Neto, porque você consegue ver como a arte consegue transformar as pessoas. O Augusto Neto, no dia a dia dele, ele é uma pessoa, mas quando ele sobe no palco, ele fica gigantesco. Então, a gente conta isso no documentário. E o Márcio, que também é o tatuador que fez essa tatuagem, ele também tem uma deficiência física, ele tem uma deficiência específica e ele nunca deixou se abater, né? E ele trabalha como tatuador, mas também é design e faz um trabalho aí belíssimo. Então a gente mostra que a arte ela é um fio condutor de transformação, a arte ela é um fio condutor de mudança de vida, né? E a gente, através do documentário, busca isso, mostrar que a arte ela é capaz de fazer essa transformação. Maravilha. Você falando aqui, Fábio, me veio e passou um filme na cabeça, porque eu vou confidenciar uma coisa aqui. Eu conheço um pouco de perto essa realidade. Eu tive uma prima, né, a Lúcia Correia, lá de Bacabal, que ela também sofreu um acidente e ficou paraplégica. E foi uma incansável, ela estava muito à frente, fundou uma associação dos deficientes em Bacabal, não sei se você conhece essa história, e ela também utilizava a arte como uma ferramenta de transformação e lutou até quando ela conseguiu. E eu conhecendo mais a tua história aqui, eu lembrei muito disso, sabe? Que são histórias que servem de inspiração mesmo, sabe, para a gente, que não tem limite, a arte não tem limite, né? E, na verdade, a gente precisa viver sem, como você falou, sem essas bolhas, né? E isso também, não só para o deficiente físico, mas eu acho que serve como uma referência, uma experiência de vida para todo mundo, não é isso? Eu tenho uma frase que eu sempre digo e ela é como um mantra na minha vida. Só existe limites para quem se limita. Então só existe limite para aquela pessoa que se limita, inclusive a pessoa que limita a pessoa com deficiência, né? Que limita uma pessoa a uma condição que ela tem. Então essa pessoa ela é mais limitada do que aquela pessoa que tem algum tipo de limitação. Porque eu costumo dizer, limitação todos nós temos. Problemas todo mundo tem. E todo mundo tem mais aptidão para fazer uma coisa, tem menos aptidão para fazer outra. Então isso é o ser humano, né? E falar da arte como um todo, da arte que não tem limites, né? Que a arte ela abre esse viés, ela abre esse leque para todos. A arte ela é democrática, todo mundo é bem-vindo na arte. Todo mundo pode fazer o que quiser na arte. E a arte ela tem esse viés democrático, que é muito lindo. E eu quero novamente, eu falei no primeiro bloco, gente, quero reforçar nesse segundo bloco e falar da importância das leis de incentivo, né? Porque tem muita gente que não sabe muito das coisas, às vezes fala muita bobagem, A Lei Paulo Gustavo, por exemplo, é uma das leis que incentiva, né, esse trabalho. Ele só é possível porque existe um incentivo através de um mecanismo ali que apoia, que incentiva ideias como a tua,
né, de ganhar o mundo, né? Porque a partir de agora as pessoas vão conhecer, eu tenho certeza que esse trabalho ele vai impactar de alguma forma na vida das pessoas, na sociedade. Não é isso, Fábio? Pois é, o documentário ele surge, né, ele é possível de acontecer através da Lei de Incentivo Paulo Gustavo, São Luís de 2023. E eu passei no edital da Lei Paulo Gustavo e assim, as leis de incentivo elas são muito importantes. E como você bem falou, muita gente acaba que não desconhecem esses mecanismos, né, de acesso à cultura, né, de Isso acesso... é acessibilidade, né? Isso é acessibilidade. Né? Então, só foi possível fazer esse documentário através da Lei de Incentivo Paulo Gustavo. Viva Paulo Gustavo, viva a felicidade. E assim, só foi possível através dessa lei de incentivo. E eu sempre bato nessa tecla das pessoas se informarem, das pessoas buscarem comunicação. E eu faço isso também no meu Instagram, nos meus canais, porque eu sempre digo, o que eu quero para mim, eu quero para os meus iguais, eu quero que todo mundo faça arte. Então, assim, hoje as pessoas me perguntam, mas como foi que tu fez o documentário, como foi possível? Aí eu falo o caminho, falo as possibilidades que tem, apresento algumas coisas. E assim, as pessoas têm que saber que existem esses mecanismos, né, de acesso à cultura. E que a cultura, ultimamente, tem voltado o olhar muito para o norte, nordeste. E nós estamos num momento crucial, né, que a COP30 está aí. Né? Então a gente está num momento muito quente da nossa cultura, onde a gente tem que mostrar as nossas potencialidades. E o Papo de Cadeira também vem trazendo isso, né? Trazer essas potencialidades. Maravilha. Agora vamos fazer o seguinte, para quem está assistindo a gente, dia 20 acontece aí uma exibição para alunos da rede pública, estudantes da rede pública, e depois tem também um lançamento para convidados, não é isso? Vamos explicar direitinho para quem está assistindo. Pronto, dia 20 a gente vai ter o lançamento pela manhã, às 9 da manhã, lá no Sesc Deodoro, para alunos de escolas públicas. Às 14 horas nós teremos uma exibição para convidados, pessoas da sociedade, entidades voltadas para a pauta da pessoa com deficiência. Lá no Centro Cultural do Ministério Público. O Ministério Público tem dado essa força. A CEMEPED, que é a Secretaria da Pessoa com Deficiência, também tem dado um apoio muito forte para a gente também. E às 8 horas, às 20 horas, vai estar em todas as minhas redes sociais, no canal do YouTube Papo de Cadeira. A pessoa pode seguir, meu canal já existe, o canal é Papo de Cadeira, @Papo de Cadeira. Então, às 20 horas também vai ser lançado, já vai estar nas redes sociais, nas plataformas aí para quem quiser assistir. Que maravilha. Fábio, eu quero te agradecer aqui pela tua presença, né, aqui no nosso programa, sempre o nome aqui de toda essa equipe maravilhosa aqui da TV Assembleia. Desejar sucesso, eu tenho certeza que o Muito Papo obrigada. de Cadeira, Arte Sem Limites, é apenas um começo aí da tua produção cinematográfica, audiovisual. Eu tenho certeza que vem muita coisa aí pela frente. Vem sim. A gente ainda vai conversar muito sobre isso. Vamos embora. Obrigado, Tá bom. viu? Eu que agradeço. Olha só, a gente vai se despedir deixando aqui um trecho do documentário Papo de Cadeira, Arte Sem Limite. Eu quero agradecer a você que esteve com a gente durante todo o nosso programa, lembrando que o nosso programa Cultura em Pauta, ele vai ao ar, a primeira exibição toda sexta, às 3 da tarde, aqui na sua TV Assembleia, com reprise aí, gente, durante toda a semana, no nosso canal do YouTube, aqui na TV Assembleia e também no nosso canal do YouTube, TV Assembleia. Aqui tem arte e cultura com acessibilidade. Até o nosso próximo encontro. Eu sou o Emanuel Jesus e até lá. Nesse documentário, eu te convido para conhecer um pouco mais da rotina das pessoas com deficiência. Acompanhei o Augusto, que é um cantor autista. Nós vamos conhecer a Maria Rocha, que é conhecida em São Luís do Maranhão como a dançarina sobre rodas. Conhecemos também a história do Luciano, que é fantástica a história dele, vocês vão se apaixonar. Vamos conhecer também a história de Márcio, também conhecido como Trevor, que tatuou em minha pele
Papa de Cadeira. Eu quero que esse documentário incentive outras pessoas com deficiência a produzirem arte. Portanto, hoje eu digo, a arte liberta, a arte transforma.